Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, seu canal de astrofotografia. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre 5 dicas do tio Belan para você fotografar essa superlua e tirar um grande resultado dessa belezura, beleza? Então se inscreve aqui no canal, deixa o teu likeão, fico no aguardo enquanto a vinheta roda. Vamos lá! Bom, vamos lá trocar essa ideia. Eu separei 5 dicas bem importantes aí para facilitar a tua captura da superlua e você conseguir chegar em resultados legais, decentes aí dessa parada maravilhosa que é a superlua. Só lembrando, superlua, este evento acontece agora, dia 26 de abril, mas você pode ter ciência de que essas mesmas técnicas são aplicáveis aí para qualquer lua cheia, qualquer lua que você for fotografar. Então, além da superlua, você vai poder aproveitar essas dicas aí, essas 5 dicas que o tio separou para outros tipos de captura que você for fazer da lua daqui para frente, beleza? Então vamos lá que eu separei 5 dicas bem legais e a terceira é bem interessante aí. Muita gente eu vejo não fazendo isso e isso faz uma diferença do caramba. Mas vamos lá falar da dica número 1. A dica número 1 é: utilize lentes teleobjetivas. O que são as lentes teleobjetivas, Alberlan? Lentes que têm uma distância focal acima de 85 milímetros, tá bom? Essas distâncias focais, elas se aproximam mais de objetos distantes, então você consegue ter objetos maiores. E como a gente está falando da lua maravilhosa, belezura de lua, então nada mais justo do que a gente conseguir se aproximar bem dela para ver os detalhes da superfície, dos mares lunares, das crateras belíssimas que a gente tem ali na Lua. Então, quanto maior for a distância focal utilizada, melhor vai ser para você ver os detalhes da Lua. Eu tenho essa lente aqui de 500mm, que tem uma distância focal muito grande, ela se aproxima bastante, mas a partir de 250, 300mm já está numa proximidade bem legal para você fotografar a Lua. Aí você pode se questionar, pô, Berlão, não tenho nenhum equipamento com essa distância focal. Pode ser usada distâncias focais menores? Sim, por exemplo, eu tô com 135mm aqui. Vai servir, a lua vai ficar menor. Eu tô com uma 105mm aqui. Vai servir, mas vai ficar menor. Quanto menor a distância focal, menor a visibilidade. Inclusive eu falei dessa dica no nosso episódio que a gente trocou uma ideia sobre como planejar a tua foto da superlua. Eu dei algumas dicas bem relevantes aí para você poder fazer o seu planejamento. Dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui no card que certamente vai te ajudar se você não viu. Beleza? Então, primeira dica é essa, usa uma teleobjetiva porque você vai conseguir se aproximar mais da lua e conseguir pegar mais detalhes dela. Beleza? Vamos para a dica número 2 então. A dica número 2 eu também passei por cima ali no nosso episódio lá de planejamento, que é justamente procurar um horizonte baixo, principalmente se você quiser enquadrar a lua com algum objeto. Isso porque quanto mais baixinho o horizonte ali, se tiver uma visibilidade legal, melhor vai ser para você pegar a lua nascendo no horizonte, bem avermelhadinha, laranjinha, tá? Mas mesmo que o seu horizonte não seja baixo, faça uma boa programação para pegar a lua saindo de algum lugar que você conhece. Mas de qualquer forma eu acho que o mais interessante é ter um horizonte baixinho ali. Por exemplo, se você estiver no mar, olha que legal. Você pegar a lua nascendo ao leste no mar, vai ser muito bonito. A lua raiando assim na água, olha que coisa linda. O tio dá umas brisadas fortes às vezes, né? Mas é interessante, é uma opção bem legal. E agora vamos falar da dica número 3. Essa dica, falar para vocês que olha, muita gente acaba não prestando atenção e a sua foto da lua sai tremida, principalmente quando se fotografa sem um tripé. Eu recomendo que use um tripé, mas tem gente que não tem tripé e quer fotografar a lua mesmo assim, segurando na mão e tudo mais, e acaba saindo tremida a lua. Então vamos lá falar dessa dica. A dica é: utilize a técnica do dobro da distância focal. Poxa, Berlan, que técnica é essa do dobro da distância focal? Se você estiver fotografando com uma lente de 105mm, você tem que fotografar com a velocidade do obturador pelo menos o dobro dos 105mm, ou seja, a gente está falando de 210. Mas o que é esse 210, Alberlan? 1/210 na velocidade do seu obturador. Se você estiver fotografando com uma lente de 200mm, qual que é o dobro de 200mm? É 400. Então 1/400. Essa é uma velocidade que vai fazer com que congele o objeto na hora que você for fotografar. Independente aí se esse objeto tiver um tremidinho, um movimento, isso não vai afetar se você usar esse tipo de velocidade. Então, programe-se para isso. Você está usando uma lente de 50mm?
1/100 na velocidade do obturador vai garantir com que tua lua fique congelada, tá bom? Ah, você está usando uma 100mm, 1/200, uma 500mm, 1/1000. Então, quanto maior a distância focal, mais rápido tem que ser a sua captura e velocidade do obturador. Então, essa técnica é muito usada aí para congelar objetos. Então, se você estiver colocando ela em prática, pode ter certeza que mesmo sem um tripé já vai te quebrar um galho. Mas eu recomendo, coloca um tripézinho se você tiver, apoie em algum lugar. Isso vai te dar uma estabilidade única, ainda vai permitir que você use velocidades um pouquinho mais lentas e consiga trabalhar com uma luminosidade melhor. Apesar de que a lua é bem brilhante, aí tem um albedo bem alto, então você consegue ver ela bem clarinha no céu, tá bom? Mas essa é a terceira dica, vamos falar da quarta dica aí. A quarta dica é: varie a sua ISO entre 100 e 800. Por quê? Porque depende muito da lente que você está utilizando. Normalmente lentes mais baratas, que têm grande distância focal, tendem a ficar um pouco mais escuras. Então você pode subir um pouquinho mais essa ISO até perto do ISO 800, tá bom? Mas dependendo da lente que você está usando, use uma ISO mais baixa. Se der para usar a ISO mais baixa, priorize abaixar essa ISO, porque justamente vai trazer mais qualidade para a tua foto da lua, tá bom? Quanto mais alta for a ISO que você está utilizando, menor vai ficando a qualidade da sua captura, vai sendo denigrida a nitidez geral dessa imagem. Então, se você usar uma ISO mais baixa, ISO 100, ISO 200, vai ser melhor do que usar uma ISO 640 ou uma ISO 800, tá bom? Então priorize esse range de ISO entre 100 e 800 de acordo com a lente que você estiver utilizando, mas busque usar a ISO menor aí para você poder extrair o melhor de qualidade aí da sua captura. E por fim, vamos falar da última dica, dica 5, que é bem importante também, que é relacionada à abertura da lente que você vai utilizar. Varie a abertura entre f5.6 e f8. Pode ser um pouquinho mais alto, mas eu acho que não vale a pena. Então, entre 5.6 e f8 você já tem uma nitidez interessante da lente. As lentes, quando estão na abertura máxima, normalmente extraem muita aberração cromática, aqueles desvios roxos, esverdeados nos cantos de regiões de contraste. Então, se você tirar foto de uma silhueta, por exemplo, você vai ver que o contorno da silhueta fica ali com umas distorções de cor. Isso são aberrações cromáticas. A gente já consegue diminuir muito disso fechando um pouquinho mais essa abertura. Fora que, quando a gente fecha um pouco mais a abertura, a gente ganha uma nitidez melhor, porque a gente diminui a distância hiperfocal, então a qualidade geral da nossa imagem melhora, tá bom? Então, no geral, use a abertura entre f5.6 e f8, se quiser até um pouquinho mais, pode subir também, mas lembre-se, tem que estar com a exposição legal, a lua não pode estar tão escura nem tão clara, então varie nessas configurações que a gente conversou hoje para que você consiga chegar no resultado legal, beleza? Essas foram as 5 dicas que o Tio Belan reservou para você, top 5 aí dicas para fotografar a superlua e, claro, para fotografar outras luas também que tiverem aí no seu caminho e no seu trajeto, tá bom? Se você gostou desse episódio, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e deixa a sua sugestão de episódios que o Tio Belan pode trazer aqui, tá bom? Comentários aqui, tudo livre para você poder falar. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou da cara do tio e das informações? Deixa o dislike. É importante você deixar aí a tua representação do que você achou desse episódio, beleza? É isso, um grande abraço astronômico, uma excelente superlua para você e valeu!